Olá, eu me chamo Vanessa Santana e estou aqui para compartilhar uma porção da palavra de Deus com você. Neste momento, gostaria de compartilhar com você uma palavra no livro de Romanos, capítulo 7, no seu versículo 15. Quem sabe esta é a luta, esta é a batalha que se encontra aí no seu interior. Quantas das vezes entramos em guerras entre fazer o bem e fazer o mal, entre desejar fazer o bem, planejar fazer o bem, idealizar fazer algo bom, mas, na verdade, praticamos o mal. E aí vem aquele conflito: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. E o mal que eu não quero praticar, esse eu me encontro praticando. E aí vem a culpa, vem a desesperança, vem o desespero muitas das vezes, vem a desistência, mas eu venho trazer uma novidade de Cristo para você nesta hora. Há esperança em Cristo Jesus. Jesus trouxe salvação. Jesus trouxe libertação. Jesus é a nossa esperança. Jesus tem entregue suporte para que possamos caminhar de fato como devemos caminhar em liberdade de espírito. A Bíblia fala aqui no livro de Romanos, capítulo 7, no seu versículo 15. O apóstolo Paulo, ele vem declarando assim: porque o que eu faço não aprovo, pois o que eu quero, isso eu não faço, mas o que eu aborreço, isso eu faço. De maneira que, agora, já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, isso eu estou sempre praticando. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas quando eu vejo os meus membros, outra lei habita em mim. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e não me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. O apóstolo Paulo, ele falando assim, olha, porque segundo o meu homem interior, o meu interior deseja muito obedecer a Deus. O meu interior deseja ter intimidade com Deus, andar com Deus. Mas quando eu olho para os meus membros, quando eu olho para minhas mãos, quando eu olho para os meus olhos, quando eu presto atenção no que eu tenho ouvido, quando eu olho para os meus pés, aonde eu tenho caminhado, eu encontro outra lei que batalha contra a lei daquilo que eu entendo. E aí eu me vejo preso debaixo da lei do pecado por causa dos meus próprios membros. Aí o apóstolo Paulo, ele fala assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem sabe é assim que você se encontra nesses dias. Quem poderá me livrar desse mal? Se é uma guerra interior, se eu tenho entendimento do que eu devo fazer, se eu tenho entendimento como devo caminhar, mas quando eu penso em fazer o bem, o mal eu já pratiquei.
quando eu penso, quando eu idealizo fazer o bem, falar o que é bom, caminhar por caminhos bons, tocar com as minhas mãos naquilo que é agradável a Deus, colocar coisas que são agradáveis diante dos meus olhos. Quando eu penso nisso, eu já pratiquei o mal. Quem poderá me livrar? Miserável homem que sou. Quem sabe é assim que você se sente neste momento. Quem sabe é desta maneira que você tem se sentido por esses dias. E já tem pensado em desistir. Já tem pensado em desistir da caminhada cristã. Já tem pensado em desistir da sua própria vida. O Senhor traz para ti neste momento uma solução. Uma resposta exata, um renovo para a sua alma, uma palavra de esperança para a sua vida. Porque em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo vem dizendo assim, após ele declarar, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele vem logo no seu capítulo 8 de Romanos, ele vem dizendo assim, portanto, agora, neste momento, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eis aí a resposta para a tua vida. Eis aí a resposta triunfante para o seu levantar deste momento. Há esperança se andarmos segundo o Espírito, se não caminharmos mais segundo a carne, mas nos submetermos à vontade do Espírito Santo, à orientação do Espírito Santo. É por isso que nós temos falado da necessidade de não nos relacionarmos com símbolos do Espírito, porque símbolos são representatividade. Mas a pessoa do Espírito Santo, quando você se relaciona com a pessoa do Espírito Santo e passa a caminhar segundo a orientação, a revelação da pessoa do Espírito Santo pela palavra da verdade, você pode se revestir, você pode caminhar de maneira diferente, porque você já não vai mais andar debaixo da lei do pecado. Os seus membros, eles não irão mais dominar as suas ações, mas quem vai controlar as suas ações, quem vai fortalecer, quem vai te direcionar, quem vai te consolar, te orientar é a pessoa do Espírito Santo. É por isso que Jesus, ele falou, olha, eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês sozinhos, vou enviar o Espírito Santo, vou rogar ao Pai para que ele envie o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito de poder, que vai estar com vocês todos os dias e vai ajudar vocês na caminhada. Aí o apóstolo Paulo ele vem dizendo, porque a lei do Espírito é de vida. Em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou os nossos pecados na nossa carne, os pecados na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Andai segundo o Espírito Santo de Deus e não cumprireis as exigências da tua carne, as exigências que dia após dia vêm nos cobrar algo. E a palavra do Senhor vem dizendo assim, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que são guiados, aleluia, segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são guiados pelo Espírito Santo se inclinam para as coisas do Espírito. Louvado seja Deus, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Vida e paz. Andai segundo o Espírito e tereis vida e paz.
Aí ele vem falando assim, olha, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à vontade de Deus, né? E na verdade não pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. De fato, é por isso que você entra constantemente nesse conflito, porque você quer agradar a Deus, mas a lei do pecado que habita em nossos membros nos fazem desagradar a Deus o tempo todo. Mas há uma solução para nós, e essa solução está em Cristo Jesus, está em recebermos, aleluia, a presença do Espírito Santo e nos relacionarmos com a pessoa do Espírito Santo, em sermos cheios do Espírito Santo, em andarmos segundo a orientação, a revelação da palavra pelo Espírito Santo. Aí aqui fala assim, olha, o versículo 13, porque se viverdes segundo a carne, morrerias. Mas se pelo Espírito vocês mortificarem as obras da carne, no corpo vocês viverão, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E nós não recebemos espírito de escravidão, mas temos recebido um espírito de vida, um espírito de adoção. Nós temos um Pai, já não caminhamos mais sozinhos. Louvado seja o nome do Senhor. Você não está mais sozinho. Se você se encontra se sentindo dessa maneira, né, solitário, em conflitos internos, eu quero te dizer para você nesta hora, a solução está em ser cheio do Espírito Santo. A solução está em buscar a presença do Espírito Santo. A solução está em receber aquilo que Jesus falou que iria rogar para o Pai e iria enviar o Espírito Santo da verdade, aquele que te reveste, que te ajuda, que te convence, aleluia, que te fortalece. É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele se encontrou nessa situação, falando, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? É natural, nós somos carnais, nós vivemos, né, sobre a lei do pecado que habita em nós, mas há uma esperança, e a esperança está quando ele fala, dou graças a Deus por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. A esperança está em Cristo, aquele que foi entregue para nos purificar, para nos lavar, para nos restaurar nossa aliança com o Pai, para nos dar a condição de vencermos enquanto estivermos aqui. Por isso que a solução para nós, a resposta para nós nesse momento, aleluia, é que nenhuma condenação há para você que não anda, aleluia, que está em Cristo Jesus, que não anda segundo os seus desejos carnais, mas segundo o Espírito. A solução está aí, a resposta está aí. Não está em Cristo Jesus. Não caminhar segundo a carne, mas caminhar segundo o Espírito. Que Deus te abençoe neste momento. Que você se sinta fortalecido nesta hora. Que a tua esperança seja vivificada. Que você entenda que há esperança. Não só você se sente dessa forma, mas o apóstolo Paulo veio declarando, nós também muitas das vezes nos sentimos, mas olhamos para a redenção que há em Cristo Jesus. Nos sujeitamos à palavra de Deus. Somos cheios do Espírito Santo e estamos aqui nesse momento para dizer para você, andai segundo o Espírito e não cumprireis mais as concupiscências, as exigências dessa carne que todos os dias quer nos levar para longe da vontade de Deus. Amém? Que Deus possa te abençoar. Eu sou Vanessa Santana e o meu prazer está aqui compartilhando uma porção da luz da palavra de Deus que ilumina os seus caminhos e direciona os seus pés. Amém? Deus te abençoe.